E aí, Zé, hoje a gente vai falar de Congresso Nacional. E todo mundo sabe que nossos deputados são horríveis, que o Congresso é um lixo, que pouco tá se importando com os brasileiros. E convenhamos que, na verdade, isso nunca foi uma novidade. Só que parece que, nos últimos tempos, eles têm feito questão de esfregar isso na nossa cara. Sim, queremos ser blindados mesmo. Para quem não lembra, o deputado bolsonarista foi criticado por várias entidades judaicas após ele exaltar o fato de seu avô ter lutado na Ucrânia contra o exército soviético. O problema é que os ucranianos que lutaram contra os soviéticos faziam parte de uma divisão da SS, a polícia do ditador nazista Adolf Hitler. É o Congresso cortando tudo do povo enquanto aumenta o próprio salário e o número de deputados crescendo também. É PEC da blindagem para proteger os colegas criminosos e até corruptos e até mesmo bancadas de bets. E quanto mais os deputados esfregam na nossa cara o quão péssimo eles são, mais cresce o discurso de que o brasileiro não sabe votar ou o seu tio dizendo que na próxima eleição tem que votar direito para as coisas serem resolvidas. Mas a verdade é que, embora muitos digam que esse é o pior congresso da história, na prática, o Congresso Nacional sempre foi daí para pior. Por exemplo, em 1963, o senador Arnon de Mello, pai do Fernando Collor, chegou a matar outro senador dentro do Congresso e nunca foi preso ou perdeu o mandato. Em 1999, o deputado Hildebrando Pascoal, ou deputado da motosserra, teve suas investigações travadas pelo Congresso, mesmo ele sendo acusado de envolvimento em pelo menos 19 homicídios, além de crimes de tortura, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Vocês devem se lembrar também de um grande episódio clássico em 2017, quando o senador Aécio Neves foi gravado em delação da JBS pedindo 2 milhões. Nas conversas, Aécio chegou a dizer que o dinheiro deveria ser entregue a seu primo Fred, que poderia ser morto antes de fazer uma delação. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred, com um cara seu. Ele nunca foi punido e hoje é deputado federal. É isso, dinheiro na cueca, confissão de corrupção e tráfico de drogas. O Congresso é um circo de horrores há muito tempo e não existe vontade política capaz de mudar isso, na verdade. Muito pelo contrário. E aí a gente pergunta, cadê a esquerda? Onde estão as forças populares para fazer frente a esse Congresso? A esquerda é ruim de comunicação ou o povo que é burro e não sabe votar? Nenhuma das duas respostas está certa. No vídeo de hoje nós vamos entender por que o Congresso Nacional é da forma que é e o porquê que é impossível a esquerda se tornar maioria dentro desse espaço. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar. Tudo isso é muito importante, gente, para fazer esse conteúdo aqui chegar mais longe, para melhorar o meu trabalho também, para ajudar a remunerar as pessoas que estão ajudando aqui com o canal, como por exemplo o nosso editor. Também eu quero pedir para vocês apoiarem o canal pelo Apoia-se. É isso que financia e que faz as coisas continuarem acontecendo, como os livros que eu compro para fazer a pesquisa, a melhora no áudio, a iluminação e tudo isso que vocês têm feito para ajudar a mim e a equipe. Apoiando, você também pode sugerir temas novos e entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link tá na descrição. O primeiro passo é entender como alguém se torna deputado no Brasil. Para ser eleito parlamentar, o político precisa de pelo menos 3 coisas: visibilidade, nome e dinheiro. Campanhas eleitorais começam anos antes da real campanha e é por isso que você vê figuras políticas comprando espaços em programa de auditório, fazendo ponta como especialista ou aparecendo em programas de finanças. Rogério, você está demitido. Este programa sirva de lição a você, que este país só vai mudar quando tiver ética. Eles pagam para isso ou acionam sua rede de contatos formado por seus amigos também ricos que logo cedem um espacinho para eles. Agora está sendo a festa do João Dória, em homenagem ao João Dória, que é seu grande amigo. Isso quando esses nomes já não têm programas de televisão, rádio ou jornais. E aí que vocês me perguntam, mas e as redes sociais? Elas não são uma forma eficiente de se desvencilhar do sistema clássico eleitoral? A realidade é que não. Vejamos dados públicos da Metas, divulgadas pelo Intercept Brasil, mostrando que Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do país, investiu R$750 mil em divulgação no Instagram. É quase 1 milhão para divulgar rios. A lógica segue a mesma.
Quem tem dinheiro paga e tem mais visibilidade, enquanto os pequenos candidatos com boa vontade às vezes nem chegam no eleitorado. A não neutralidade das redes também fica bem clara quando a gente olha para maio desse ano, quando o Google e a Meta anunciaram uma parceria com o partido PL. Os donos de Big Techs têm seus interesses políticos e econômicos da classe social que eles fazem parte. A divulgação nas redes dos maiores nomes do Congresso são esquemas gigantescos e caríssimos, campanhas muito bem financiadas que conseguem arcar com uma estrutura desse tamanho. Dados de 2022 mostram que o custo médio para se eleger como deputado federal no Brasil é mais de R$1 milhão. Existe uma rede muito bem montada para perpetuar o poder na mão das mesmas dinastias políticas. Em 2014, dados da Transparência Brasil apontaram que 85% dos deputados mais jovens eleitos eram membros de dinastias políticas. Os próprios deputados apresentam seus sucessores por meio de emendas parlamentares, teias de contatos e transferência de base. Inclusive, vocês se lembram do orçamento secreto? Pois é, os 6 bilhões foi revertidos em emendas que fizeram que pelo menos 140 deputados fossem reeleitos pelo bloco de direita na Câmara. Mas o uso da máquina pública não é exatamente uma novidade. Na verdade, é uma norma. Parlamentares distribuem empregos nos municípios, estados e União para esses eleitores se tornarem dependentes das figuras, mesmo que não concordem com suas propostas políticas. Muita gente vota em certo candidato não por acreditar ou por ser burra, mas simplesmente porque perderão o emprego se o candidato X perder as eleições. Para muitos, votar é questão de sobrevivência. Esse uso da máquina estatal para fazer e cobrar favores mantém muitos políticos no poder por décadas. Muitas vezes, esses candidatos são parentes de lideranças partidárias de grandes legendas, que controlam milhões em recursos de fundo partidário e eleitoral, ditando a distribuição dessas verbas para suas campanhas. Assim, campanhas populares tendem a receber menos dinheiro do fundo partidário. Mas a pá de terra veio em 2018, quando começou a valer a cláusula de barreira. Com a cláusula de barreira, partidos sem representação no Congresso perderam os poucos segundos de tempo que tinham no horário eleitoral. Eles também perderam acesso ao fundo partidário, participação nos debates entre candidatos e ficaram apenas com os restos do fundo eleitoral. Partidos como Unidade Popular, PCB e PSTU não receberam um centavo sequer de fundo partidário e juntos receberam apenas 0,21% do fundo eleitoral. Só para comparação, o União Brasil sozinho recebeu uma fatia de 10,81%. Apenas conseguem se manter em evidência nesse cenário os partidos de esquerda que têm história mais longa e que conseguiram aproveitar a legislação anterior para se desenvolver, como o Partido dos Trabalhadores, o PSOL e o PCdoB. E sei que vai vir um bando de Zé comentar que partidos de direita como o Novo não recebeu fundo partidário e que cresceram mesmo com a cláusula de barreira. Acontece que isso é falso. O Novo é o partido que mais recebeu doações milionárias no país. Uma delas foi doado pelo Salim Matar, o dono da Localiza, que pagou quase 30% das despesas da campanha do governo do Romeu Zema. Em troca, a Localiza deixou de pagar 460 milhões aos cofres públicos mineiros. Não é por acaso que partidos novos de direita, mesmo sem ter o número mínimo de deputados, já são chamados para a grande mídia. A cláusula de barreira estipula que os candidatos que sejam de partidos que tenham no mínimo 5 deputados tenham sua presença obrigatória em debates. E a presença dos partidos que não têm esse número é opcional, ou seja, fica a critério da emissora. João Amoedo foi presença cativa nos debates eleitorais de 2018, assim como Felipe Dávila em 2022. Que tristeza. Mesmo com o Partido Novo não tendo o número dos deputados eleitos, ou seja, a presença dessas figuras não era obrigatória. Já candidatos como Leonardo Péricles, da UP, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, não estiveram em nenhum dos debates de 2022. Essa exclusão foi proposital. As emissoras convidam essas figuras porque elas representam partidos que apoiam seus interesses. E isso acaba marginalizando todos os candidatos da esquerda radical. Só que o sistema é tão brutalmente desigual que é necessário criar a aparência de igualdade e justiça.
Daí criam instrumentos para dar a impressão de isonomia e neutralidade nas campanhas eleitorais. Um desses instrumentos é o horário eleitoral gratuito obrigatório. O horário eleitoral gratuito obrigatório, em tese, deveria ser um espaço para que até mesmo os políticos menos conhecidos pudessem apresentar suas propostas. Só que o critério usado para definir qual o tempo de cada partido é o número de cadeiras do Congresso que cada grupo político tem, fazendo com que, na prática, os grupos hegemônicos mantenham mais tempo de televisão e de rádio. Partidos de bancada, de centro e de direita, controlados por milionários que sempre comandaram o Brasil, ficam com longos minutos do horário eleitoral gratuito, enquanto partidos populares ligados a movimentos sociais ficam com poucos segundos. Não é à toa que personalidades da mídia relatam que são convidados a saírem candidatos, por mais que elas não tenham qualquer vínculo político, pretensão de melhorar a vida das pessoas ou projeto político básico. E eles me disseram assim: agora a gente quer você na política. E eu digo: não, mas o meu chamado é ganhar almas, eu quero ser missionária. Pois a participação dessas figuras traz mais tempo de televisão, visibilidade para o partido e puxam votos para as raposas velhas. Em 2025, para vocês terem ideia, só 28 dos 513 deputados se elegeram apenas com os próprios votos. Apenas um em cada 18 deputados federais eleitos conseguiram se eleger ou renovar o mandato somente com voto próprio. De acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, 28 deputados ultrapassaram o quociente eleitoral, ou seja, não dependeram dos votos totais obtidos por seus partidos ou por sua federação. No total, só 28 dos 513 deputados se elegeram apenas com seus próprios votos. Essa lógica é tão absurda que se um deputado de um partido que tem uma figuraça como a Mulher Pera ou Tiririca e faz 50 mil votos, ele tem grandes chances de ser eleito deputado, enquanto uma figura de algum partido como a Unidade Popular, fazendo o mesmo número de votos, não é eleito. Pois é, pessoal, ficou pior do que estava. Sou eu, abestado! E esse é um sistema que se retroalimenta. Quem tem mais dinheiro elege mais candidatos, quem tem mais candidatos eleitos ganha mais tempo de televisão e rádio, quem tem mais tempo de rádio e televisão é mais visto, e quem é mais visto elege mais. Vocês estão entendendo? É um círculo vicioso que beneficia a direita. No campo da esquerda, apenas o PT, o PSOL e o PCdoB têm maior acesso a recursos do fundo partidário eleitoral, mas ainda assim é infinitamente menor do que dos outros partidos. Juntando todos esses partidos do campo progressista que eu citei, eles chegam ali a algo um pouquinho maior do que 16% do fundo eleitoral. Só o PL abocanha sozinho 17,87%. É um disparate absurdo. As eleições foram pensadas minuciosamente para dificultar ao máximo uma maioria progressista no Congresso e inviabilizar completamente a esquerda radical. E para conseguir fazer frente no sentido eleitoral, ou seja, ter reais chances de ganhos eleitorais e vitória nas urnas, os partidos progressistas precisam montar contraditórias frentes amplas que reduzem seus programas substancialmente. Ou seja, o PT pode até ser eleito, mas não com um programa de esquerda para o Brasil que inclua reforma urbana, pleno emprego e reforma agrária. As propostas são limitadas e reduzidas para que consigam caber em uma frente com partidos de centro-direita e direita também. E aqui, gente, eu não tô nem entrando no mérito se o PT ou o Lula desejam ou não um programa de esquerda para o Brasil. Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Mas a questão é que o jogo eleitoral no Brasil funciona assim. Se quiserem ter alguma chance institucional, precisa fazer essas alianças contraditórias. E nesse jogo, a burguesia sempre vence. Um exemplo perfeito que eu adoro citar são as eleições de 2014, quando Dilma, Aécio e o terceiro colocado, Eduardo Campos, foram patrocinados em milhões de dólares pela Friboi. Independente de quem vencesse as eleições, a Friboi subiria a rampa junto. É por isso que Marx chamava o Estado burguês de comitê de negócios da burguesia, porque de fato é o que ele é. A gente
tem bancada de banco, do agronegócio, de betes, mas não temos de gari, de médico, de professor, de trabalhadores. Se a democracia burguesa é feita para representar a maioria, ela tá falhando muito. Ela não é feita para isso e por isso tá funcionando como deveria. E eu te provo isso, porque digamos que milagrosamente os partidos de esquerda passam maioria no parlamento. O que acontece? Golpe. Em 1945, mesmo depois de anos na clandestinidade, o Partido Comunista conquistou um espaço político até então inédito. Elegeu 14 deputados federais e um senador, Luiz Carlos Prestes, que foi o político mais votado do país até então. Ou seja, com propaganda contra, depois de anos na ilegalidade, o trabalho de base da esquerda naquela época elegeu o político mais bem votado até então. O resultado? Simplesmente os donos da bola pegaram a bola de volta. Em 48, todos os mandatos foram cassados e o partido proibido de novo. E eu nem vou entrar aqui no Jango que, quando chamou os trabalhadores para as reformas de base, levou um golpe militar que durou 20 anos no país. E a gente nem precisa de ir longe, tá? Recentemente no Brasil, a mera reeleição do Lula para um terceiro mandato não rendeu uma tentativa de golpe que até hoje estamos debatendo se vai ou não ter punição. A verdade é que as disputas eleitorais são importantes, mas a gente não pode acreditar que a mudança irá vir por vias institucionais, pois as instituições são pensadas para não conseguirmos ser a maioria ou para que os ganhos sejam extremamente limitadas. É por isso que nós, comunistas, quando falamos de eleições, sempre somos bem realistas em relação aos limites delas. É bem perigoso entrar no jogo de que basta uma figura ser eleita, algum candidato de esquerda ser eleito, para as coisas mudarem. O que muda o jogo não é apenas o poder político dentro de uma estrutura pensada para ser podre, mas o controle econômico. Votar em candidatos que contribuem para a construção de condições de luta melhor para os trabalhadores é muito importante. Mas a gente precisa de entender que a experiência histórica é bem taxativa. O socialismo não virá por voto. Nosso papel é sim apoiar nossos candidatos, mas lembrando que quem controla a economia, controla a política e vice-versa. E eu tô longe de ser a pessoa que defenda que não faz diferença quem tá no poder ou que a gente não tem que fazer campanha para o candidato que tem melhores propostas. Até porque, pessoal, eu tenho certeza que milhares de vidas teriam sido salvas na pandemia, inclusive de familiares meus, se a política que tivesse sido guiada naquele período fosse uma política responsável. Então faz a diferença sim. Mas lembrando, no fim das contas, os votos são importantes termômetros, mas nossa arma continua sendo a organização. E você que tá me assistindo, já se organizou? Também já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Hypou esse vídeo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.